Programa O que eu faço com isso? Discutindo temas emergentes como neurociência, constelações, dependência química, coaching e muito mais. Com os especialistas Hamilton Fradinho, Inácio Junqueira e Ivanildo José. Programa O que eu faço com isso? O que eu faço com isso? Boa noite, ouvintes! Estamos hoje com mais um programa maravilhoso. O que é que eu faço com isso? Recebendo duas pessoas aqui extraordinárias e vamos falar mais uma vez sobre um tema que certamente é do interesse de todos, porque toda família brasileira tem alguém, tem alguma pessoa próxima que certamente sofre com o que nós vamos falar hoje. E será fantástico, fantástico, fantástico. E vamos começar chamando o nosso time aqui do que é que eu faço com isso, Nacinho e Ivanildo, vamos lá? Boa noite, gente. Espero que vocês não estejam presos aí na chuva, no trânsito, que foi chuva rápida hoje. Mas como sempre, trazendo pessoas ilustres, e a gente agradece muito a audiência que o programa está tendo e toda a repercussão. E o nosso papel aqui é levar informação para você, que a gente nunca acha que a gente vai passar por isso, mas bate na porta da gente sempre. Boa noite a todos. É sempre um grande prazer, né, receber o Miguel, um amigo aí de longa data, e hoje recebendo aqui o Dr. Quirino. Sejam bem-vindos. Então vamos lá, né? Dr. Quirino Cordeiro Júnior, que está hoje no Ministério da Cidadania, né, na Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas. Né? O Dr. Quirino tem uma história extraordinária aí de mais de 20 anos, né, na Coordenação Geral de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúde. E o nosso grande amigo Miguel Tortorelli, esse, né, assim, já está dispensando até a apresentação, né, Miguel? O Miguel está sempre por aqui, e o Miguel da FEAE, Federação do Amor Exigente, extraordinária. Então vou chamar primeiro aqui o Dr. Quirino e depois, né, o nosso querido Miguel. Doutor porque médico e conhece dessa coisinha chamada mente, é isso ou não? Antes de mais nada, uma boa noite. Muito obrigado pelo convite. É uma imensa satisfação estar aqui conversando com vocês e com toda a audiência do programa sobre um tema extremamente importante, relevante, sim, e grave, né, que sim, é a dependência química. Sim. Hoje eu estou como secretário nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas do Ministério da Cidadania. Sim. Lá nós temos realizado uma série de ações para o enfrentamento às questões relacionadas à prevenção ao uso de álcool e drogas, ao tratamento de pessoas com dependência química, à reinserção social desses indivíduos, e será uma satisfação conversar sobre essas questões com vocês. Muito obrigado. Fantástico. Aliás, você que está nos ouvindo hoje, queria só deixar uma marca aqui, que assim, nós vamos nos focar, no nosso foco hoje, como sempre, né? Como sempre, o foco do programa é foco na solução, não foco no problema, e é o foco na solução em relação à dependência química. Então a gente nós não estaremos tratando questões ligadas à política, doutor, a nada disso. Nós vamos falar sobre o que é dependência química, como trabalhar isso, quais são os cenários nacionais e principalmente como é que nós podemos ajudar. O que é que eu faço com isso? É isso, né, Miguel? É isso aí. Primeiro agradecer o convite de retornar aqui, parabenizar, né, o programa com uma audiência cada vez maior. Parabéns a vocês, sim, três. Obrigado, né? Obrigado. E o que eu faço com isso? É o que se pergunta, né? O que eu faço com isso? Quem tem esse problema em casa realmente faz essa pergunta. E agora? O que eu faço com isso? Doutor Quirino, com esses 20 anos de experiência, conta para o nosso ouvinte, o que é que eu faço com isso? No governo federal, no início do ano passado, da atual sim, gestão, nós começamos a fazer um diagnóstico situacional de como o cenário das drogas estava no Brasil. O Brasil vem passando nos últimos tempos por problemas extremamente importantes nessa área. Nós temos tido um aumento importante do consumo de drogas no Brasil. Nós temos o levantamento nacional sobre o uso de drogas realizado pela Universidade Federal de São Paulo, pela Unifesp, sim, mostrando o aumento do uso de drogas, de dependência química no país, uso cada vez mais precoce de substâncias psicoativas.
O Brasil hoje, só para a gente ter uma ideia da magnitude do problema do uso de drogas, por exemplo, o Brasil hoje é o segundo maior mercado consumidor de cocaína do mundo. Uau. O Brasil é o maior mercado consumidor de crack. O Brasil consome 20% de todo o crack consumido no mundo. No mundo? Isso são dados... Aí é o primeiro lugar. Isso são dados do escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, a UNODC, no seu último relatório desse organismo internacional. Então nós temos um uso bastante importante no Brasil que vem aumentando nos últimos anos. E com isso vem aumentando todas as consequências nefastas, danosas do uso, do problema das drogas. Então, por exemplo, o Brasil vem enfrentando nos últimos tempos um aumento importante de pessoas em situação de rua, muitas delas com dependência química importante, né? Um levantamento feito pelo Ministério da Cidadania mostra que quase 90% das pessoas que estão em situação de rua têm problemas relacionados ao uso de álcool e drogas. Nós temos tido no Brasil um aumento importante das cracolândias, que são as cenas abertas de uso de drogas. Mais recentemente, a Universidade Federal de São Paulo também publicou um estudo, há cerca de 2 semanas, um estudo bastante recente, realizado com a população da Cracolândia, da região da Luz, aqui de São Paulo, mostrando só naquela região nós temos mais de 2.000 pessoas, fora as outras cenas abertas de uso. Muita gente, né, muita gente numa situação gente dramática, né? Uma situação bastante grave, com violação de direitos, enfim, pessoas entregues à sua própria sorte. E é uma questão interessante porque basicamente a imensa maioria das pessoas que lá estão saíram de suas casas, ou seja, porque sempre existia um mito de que uma pessoa ela ia para a rua e na rua, por conta das situações adversas, essas pessoas acabavam se envolvendo com álcool, com drogas. Mas o que tem se visto, e essa pesquisa demonstrou isso, é que é o contrário. Na verdade, as pessoas começam a ter problema com álcool e drogas, elas acabam perdendo a sustentação familiar, social, e acabam indo para as ruas. Nós temos tido também problemas importantes no Brasil com o aumento das taxas de suicídio. Isso, segundo fator de risco para alguém morrer por suicídio é a dependência química. Logo, nós percebemos o grande problema que nós temos. Tem estudos importantes também realizados no Brasil mostrando altas taxas de mortalidade de jovens dependentes químicos, em especial os dependentes de crack. Nós vimos tendo no Brasil também um aumento importante de pessoas encarceradas por conta de situações que envolviam a dependência química. Basicamente o que vem acontecendo era que essas pessoas se envolviam com as drogas, não recebiam tratamento adequado por parte do Estado, se vulnerabilizavam e acabavam buscando em atividades ilícitas, atividades criminosas, acabavam buscando sustento para o seu vício. Então, mas essas pessoas, importante então essas pessoas entravam... estão encarcerados por causa do uso. Não, então essas pessoas entravam em conflito com a lei e eram presas. Então, basicamente, o que acabava acontecendo era isso. Para sustentar o seu vício, as pessoas acabavam se envolvendo com crimes contra o patrimônio, então roubavam, furtavam, ou muitas vezes acabavam se envolvendo com narcotráfico para conseguir dinheiro, para comprar as drogas. Mas essa questão que o Miguel levantou aqui, ela é fundamental numa discussão que nós temos tido hoje no Brasil sobre a descriminalização das drogas. Porque um dos argumentos que se usa é que no Brasil nós temos muitas pessoas com dependência química presas, porque no Brasil as drogas o uso das drogas é criminalizado e por conta disso que as pessoas vão presas. E não é verdade. Mas se me permite, assim, eu acho que primeiro a gente teria que discutir a questão da impunidade no Brasil. Isso. Ela vem antes das questões das drogas e antes de qualquer outra questão. Mas essa questão das drogas, o que tem se colocado numa argumentação favorável à descriminalização das drogas, né, do uso das drogas, é que na verdade as pessoas, por conta do uso dessa substância, acabam sendo presas. E o que não é verdade. Hoje, né, a atual lei de drogas, ela é bem clara e diz que pessoas que são flagradas, por exemplo, portando drogas, usando drogas, e que fica comprovada que isso daí é para o seu consumo próprio, as pessoas não são punidas com prisão. Basicamente essas pessoas vinham sendo presas, na verdade, porque infelizmente, por conta de políticas públicas inapropriadas, esses dependentes químicos não recebiam o tratamento apropriado, e aí sim,
se fragilizavam e, na verdade, para tentar sustentar o seu vício, a sua dependência química, essas pessoas, então, acabavam entrando em conflito com a lei, porque se envolviam em atividades criminosas ou atividade contra... Ou seja, ou uma ação contra... responsabilidade por aquilo que ele não conseguiu gerenciar. Ou uma atividade criminosa contra o patrimônio, ou acabava se envolvendo com o narcotráfico, mas para sustentar o seu vício. E não porque simplesmente eram flagradas usando drogas. E só para finalizar, tem um outro ponto que é importante também, para mostrar só a magnitude do problema que a gente tem hoje no Brasil, só para a gente ter uma ideia, até o ano de 2007, o grosso das pessoas afastadas do trabalho pela dependência química apresentavam quadros de dependência ao álcool. Sim. A partir de 2007 houve uma inversão dessas proporções. A partir de 2017, pessoas com dependência a drogas ilícitas, como maconha, crack, cocaína, enfim, as pessoas ultrapassaram a dependência do álcool e hoje 3/4 das pessoas afastadas do trabalho por problemas relacionados às drogas apresentam dependência a outras drogas que não o álcool, as drogas ilícitas. Sim. O que tem mostrado, então, um grande problema que a gente enfrenta no Brasil. E por conta disso, então, desde o ano passado, no governo federal, a gente vem buscando alternativas. Nós passamos por uma situação de mudança da política nacional sobre drogas. Ano passado nós mudamos a lei de drogas, estamos mudando o norteamento das ações que nós temos no governo federal para que nós possamos enfrentar esse problema que é extremamente grave. Uma coisa é o problema em relação à nossa sociedade e como gerenciar. Outra coisa é o dependente químico que a gente precisa trabalhar e cuidar. E aí o Tortorelli o doutor Quirino tem um outro dado que é muito interessante, né? Que é o problema da saúde mental. Sim. Da maioria dessas pessoas que estão na rua e dos encarcerados. Como é o problema disso daí? Na verdade, nós temos uma comorbidade grande entre quadros de dependência química e outros transtornos mentais. Por exemplo, esse estudo que foi realizado pela Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, na principal Cracolândia de São Paulo, a principal Cracolândia da América Latina, que é a Cracolândia lá da Luz, mostrou... Não sei se do mundo, hein? Mostrou que 60% das pessoas que lá... A gente ri, mas é uma tristeza. Não é triste? Não já apresentaram sintomas psicóticos pelo menos uma vez na vida, que são aqueles sintomas que levam o indivíduo a ficar alheio à realidade, ou seja, ter delírios, alucinações. Eu tenho uma curiosidade, doutor Quirino, que é o seguinte, eu estava pensando nesse nosso programa aqui e estava vendo uma coisa e, curiosamente, por exemplo, o Brasil é um país que está ficando velho antes de ficar rico. Quando você olha para os países europeus, eles ficaram ricos e agora estão ficando velhos. E a pirâmide etária, né, tem mudado drasticamente. E o Brasil deve alcançar a pirâmide que a França tem hoje em 2050. Até 2050, nós vamos ter, para cada caso de Alzheimer, 5. Para cada caso de doença mental, 5. Né? E em relação, por exemplo, a essa relação do idoso, porque o Ivanildo me colocou outro dia, por exemplo, pessoas que estão entrando no mundo das drogas já da terceira idade, na segunda idade, terceira idade. A gente já sabe que esse universo não respeita ninguém. Mas é uma grande preocupação, porque veja, você vai ter alguém que começa nesse universo aos 12 anos e você vai ter 80 anos de problema. Mas você tem alguém que já está com 45, 50 anos e poucas perspectivas, e você vai ter mais 40 anos de problema. Como é que você enxerga esse cenário? Eu sei que é um cenário difícil, com pouco tempo, mas é um cenário, assim, complexo, né, doutor? Como é que a gente pode... Na verdade, assim, nós quando formulamos políticas públicas para enfrentar esse problema, nós acabamos dando conta que a imensa maioria das pessoas que entra para o mundo das drogas são jovens, em geral pré-adolescentes, adolescentes, que começam a fazer as primeiras experimentações, né? E depois acabam entrando para o mundo das drogas já com quadros mais graves, até se tornando dependentes químicos. Então, assim acontece com o grosso, né, enfim, das pessoas que acabam tendo problema com drogas. Sim. Entretanto, infelizmente, né, com o envelhecimento da população, pessoas também mais velhas começam também a ter problemas com as drogas, que também é um outro grande desafio. Agora, pensando na maior
parte das pessoas que acabam tendo dependência química, que a gente precisa atentar para elas, né, são pessoas mais jovens. Então acho que é interessante a gente aproveitar esse momento, né, porque acho que as ações, né, em especial as ações de prevenção, precisam focar nessa população. Então, assim, é importante que nós busquemos sempre, né, enfim, evitar experimentações precoces, Sim. em especial de drogas lícitas, como álcool, tabaco, são drogas mais acessíveis. Em muitas famílias, às vezes, existe uma cultura do uso dessas substâncias, o que favorece o acesso das crianças, dos jovens. Então é muito importante que a gente tente postergar ao máximo as experimentações. A gente sabe que quanto mais precoce o uso de álcool, de tabaco, maior a chance das pessoas terem problemas no futuro. E também problemas mentais, né? No programa com o Miguel, eu já falei isso, nós temos um programa que chama Conexão PDQ. Nós ganhamos 14 prêmios, inclusive um no Mercosul, né? Num trabalho como instituição. Atendemos, temos 300 teses em nível de pós-graduação lato sensu sobre, né, esse processo. E eu participei da banca de todas as teses. E sem dúvida eu posso afirmar, e temos isso à disposição, inclusive se o senhor precisar, né, 60% dessas teses falam exatamente isso, né, exatamente isso. A questão do jovem que começa em casa e começa na cultura dos pais e com drogas lícitas, ou seja, o álcool como sendo a porta de entrada para todo esse processo. Isso é realmente algo que, assim, precisa ser repensado, mas esse viés é muito difícil, né? Acho que é o maior desafio. O lobby é muito forte, né? O lobby é muito forte. O Miguel já está na correntinha. A indústria da cerveja está aí, o lobby deles é forte. Sim. Quando eles conseguem mudar de 13% para 5%, né? O teor alcoólico. O único país do mundo que cerveja não é álcool é o Brasil. É o único. Em todos os outros lugares, cerveja é álcool. Então aqui pode propaganda no horário nobre, pode pôr no esporte, tudo que os outros não podem, a cerveja pode entrar. Então nós temos que mudar aí. Sim. Esse é o grande problema e a gente não consegue, porque eles fazem um lobby realmente muito Eu vou grande. abrir um minuto para se alguns dos nossos espectadores, nossos ouvintes, né, estiverem aí ouvindo e quiserem fazer alguma pergunta, lembrando que a pergunta é uma pergunta sobre o universo da dependência química e não política. Então, se alguém quiser falar conosco, nós estamos abrindo nossos canais. O telefone é 11 31 71 0221, 11 31 71 0221. Já temos, foi rápido hoje, hein? Já temos uma pergunta no ar. Boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo bem? Com quem nós estamos falando? Oi, meu nome é Sheila. Eu Tudo trabalho bem? com prevenção às drogas. Que legal, Eu tenho uma Sheila. dúvida. Pois não. Como que eu posso trabalhar com o jovem a prevenção a drogas sintéticas, essas moderníssimas que estão hoje em dia? Porque a gente encontra poucos estudos sobre isso e defender o não uso fica cada dia mais difícil. E essa é a droga do futuro, né? Exatamente, e está muito frequente. Os jovens, principalmente de renda econômica alta, eles usam muitas dessas Nas drogas, baladas brincam é só com isso. Quer dizer, mais Então o fica álcool. difícil para a gente que trabalha na educação da prevenção. Sheila, muito obrigado pela sua pergunta. Pergunta extremamente pertinente, né? Sim. Já que o uso das drogas sintéticas vem aumentando bastante, né? No Brasil e em todo o mundo. A questão é que as concepções mais modernas, mais contemporâneas sobre prevenção, elas não estão ligadas diretamente ao droga. tipo de droga, à droga, né? Exatamente. O que tem se buscado, né, enfim, nas ações de prevenção são ações que busquem fortalecer o indivíduo, que busquem fazer com que o indivíduo, né, o adolescente, o jovem, a criança, que possa desenvolver um repertório maior de atividades que vão afastá-lo das drogas, busca ajudar o indivíduo a desenvolver habilidades pessoais, habilidades no trato Perfeito. interpessoal, para que ele Perfeito. possa, uma vez entrando em contato com as substâncias, possa desenvolver mecanismos de não se envolver com o uso dessas drogas. Por exemplo, no governo federal hoje, nós mudamos de maneira bastante consistente as nossas Sim. ações
na área de prevenção, na área de tratamento, na área de reinserção social. E na área de prevenção, por exemplo, nós estamos trabalhando agora com as polícias militares estaduais no programa PROERD, Sim, que é um PROERD que é um programa de prevenção ao uso de drogas nas escolas. Sim. E basicamente o que o PROERD acaba fazendo é ajudar as crianças, né, são crianças de 5ª e 7ª séries, ajudar essas crianças a desenvolverem habilidades para, quando forem apresentadas as drogas, quando forem colocadas em contato com as drogas, que elas possam desenvolver mecanismos de não cederem, de não se envolverem com essas substâncias. Então, basicamente, fortalecendo a criança, fortalecendo o jovem. Então, basicamente, o que a gente tem buscado é isso. A gente também tem buscado ações para colocar as crianças mais distante possível do mundo das drogas. Então, por exemplo, nós temos um outro programa que nós estamos desenvolvendo no governo federal, chamado Profesp. O Profesp é o programa Forças no Esporte. Legal. O Profesp, então, é um trabalho no contraturno escolar. Então, por exemplo, só para o ouvinte entender, se a pessoa faz as suas atividades escolares, o aluno está na escola na parte da manhã, na parte da tarde, para que ele não fique, enfim, suscetível, ocioso, vulnerável, ocioso e que possa ser, né, enfim, colocado em contato com drogas, possa ser aliciado por traficantes. Então, esse aluno, que são alunos de comunidades carentes, acabam, então, indo para a unidade das Forças Armadas para fazer atividades esportivas. E lá, eles acabam sendo submetidos também a ações de prevenção ao uso de drogas. Então, por isso que é o Profesp, que é o programa Forças Armadas, porque essas crianças vão fazer suas atividades em unidades do Exército, Marinha, Aeronáutica. Fantástico. E o Profesp, que é Forças no Esporte. No esporte que vão lá para fazer atividades esportivas. Traz disciplina. E a disciplina exatamente. É fundamental. E incutindo nessas crianças, né, a ideia de que esporte não combina com drogas e que ela precisa buscar ter atividades, então, que façam um contraponto às drogas. Então, isso daí só para falar 2 ações que nós estamos realizando no governo federal hoje. O Profesp, por exemplo, tem mais de 30 mil crianças e adolescentes hoje, e é justamente para mostrar que o foco não necessariamente é na droga, mas e sim em fortalecer a criança, o adolescente, e tentar buscar oferecer para ele uma vida em que a droga não tenha sentido, uma vida em que a droga, na verdade, não tenha lugar. Sim. O Amor Exigente tem um projeto de prevenção que justamente vai nesse caminho. Mas o mais importante é a família. Nós temos que conscientizar a família. Sem a família não há prevenção, não há tratamento e não há recuperação. A família é peça fundamental. Espiritualidade. Muito bem lembrado. E escola. Nós temos um projeto para a escola. Sim. Levar... Porque a informação é a grande arma contra as drogas. Isso que vocês estão fazendo aqui. A Sheila está conosco ainda? Alô? Oi, estou aqui. Está conosco? Sheila, nós já estamos finalizando o programa, só queria te agradecer antes de finalizar, muito obrigado. Nós vamos continuar no Facebook e vamos continuar inclusive dentro desse tema, tá? E eu só queria te agradecer então pela sua ligação, muito obrigado e espero que, né, essa colocação maravilhosa do Quirino e do Dr. Miguel possa ajudar você, ok? Obrigada, parabéns pelo trabalho, viu? Sheila, entra no site do Amor Exigente, amorexigente.org.br, tem bastante material lá de prevenção. Recentemente, eu e o Ivanildo fizemos uma jornada de 8 palestras, né, Ivanildo? E o que foi maravilhoso, Sheila, você que está nos ouvindo, terminou uma palestra, a hora que terminou a palestra, depois o feedback da escola. Boa noite a todos, estamos de volta então. Primeiro, o que é que eu faço com isso na rádio? Agora estamos aqui direto do Face, continuando aqui com o Dr. Quirino, que eu preciso sair um pouquinho mais pro lado aqui, para deixar o Dr. Quirino mais à vontade. Ali, nosso grande amigo Miguel Tortorelli, que já, né, vocês já conhecem de outras lives, né, Miguel? Né, da Federação Amor Exigente, e o Dr. Quirino, secretário nacional, né, toda essa construção dos cuidados em relação à política, em relação às drogas, em relação a tudo isso. Um esclarecimento que eu acho importante, essa live não é uma live política, a gente não vai falar da política especificamente, relações políticas.
O que nós queremos trabalhar aqui é a questão, o que é que eu faço com isso nesse universo da dependência química e principalmente, nosso foco aqui é solução, não é problema. Então, como é que nós podemos trabalhar isso de uma maneira assertiva e maravilhosa? Miguel? Corroborando com o Fradinho, nós falamos em políticas públicas, não políticas partidárias. Sim. É bem diferente. E nós realmente, o que eu faço com isso? Esclarecer, para te levar informações, principalmente a respeito aqui do universo das drogas. E não tinha pessoa melhor para trazer do que o Dr. Quirino Cordeiro. E eu gostaria só também, Miguel, de botar uma palhinha aqui. Fala um pouquinho mais alto. Porque, doutor, durante alguns anos, 2 anos, quando se fala da Cracolândia da Luz, eu tive lá fazendo um trabalho, o Miguel sempre me corrige, né, Miguel? Não que eu estava lá usando, né? Mas eu estava fazendo o trabalho. Estava fazendo um trabalho voluntário, porque eu queria entender como é que aquelas pessoas não conseguiam sair de lá. E assim, até eu acho que não sairia, Miguel, pela facilidade. Café grátis, comida grátis, tudo na mão. Eu né? digo assim, como se apaga um fogo? Você abafa ele, tira o oxigênio, aí sem oxigênio o fogo não. E aí eu digo, como você faz isso sem mexer no vespeiro? Por exemplo, eu tenho lá um almoço de R$1, e um café da manhã de 50 centavos, eu tenho banho. Pode até achar, as pessoas acharem, né, que isso é desumano, mas assim, isso sempre corrobora para aquelas pessoas ficarem lá, porque ela tem um banho também, à tarde. Se ela gasta R$2 para fazer 3 refeições. Não, R$2 para fazer 3 refeições. R$2,50. R$2,50, ela com um pequeno furto, ela faz isso. Aí tem as entidades Que também que levam, colabora com isso. Assim, não é que a gente quer ser maldoso. pode ser de graça. Né? Pode ser, se o cara não tiver usado, né? É de graça. Eu já almocei numa delas lá, tá? Nesse período que eu fiquei lá. Eu também visitei alguma dessas entidades. Almocei, a comida comida boa, fantástica. muito boa, viu? Muito boa, pensa que não, é boa. E aí eu digo assim, como um sujeito, né, que eu digo um chimpanzé com dor de dente, consegue sair de lá, doutor? Então vamos lá. Parece que agora ficou difícil, hein? Não, é uma reflexão. Mas é uma reflexão, é isso mesmo. Essa situação ela realmente não é fácil. Essa Cracolândia de São Paulo, essa cena aberta de uso lá na região da Luz, tem mais de 20 anos lá. E a situação, infelizmente, só tem feito piorar nesse período. Hoje, como nós já conversamos no programa da rádio, mas enfim, acho que é importante falarmos aqui também, e pesquisa recente conduzida pela Universidade Federal de São Paulo, publicada agora, um pouco mais de 2 semanas, mostrou que só naquela Cracolândia, só naquela cena aberta de uso de crack, lá na região da Luz, há mais de 12.000 pessoas. Fora as outras Cracolândias que infelizmente nós temos hoje no município de São Paulo. E nós temos Cracolândias espalhadas Brasil afora. 97% das cidades brasileiras têm Cracolândia. Eu ia falar justamente sobre esse dado, Miguel. Tem um dado que é da Confederação Nacional dos Municípios, que é da CNM, mostrando que 97% dos municípios do Brasil apresentam problemas importantes com o cenário do crack. Esse dado está no Observatório do Crack da CNM. É interessante esse estudo que foi publicado agora pela Unifesp, pelo grupo do professor Ronaldo Laranjeira, que mostra que, na verdade, uma parte considerável dessas pessoas está lá, mais ou menos metade delas, há bastante tempo, há alguns anos. Ou seja, está com o seu quadro já cronificado ali. Mostra também essa pesquisa, e vai ao encontro, Ivanildo, do que você estava nos dizendo, que boa parte das pessoas acaba ficando lá por conta de facilidades. Facilidades do quê? De ter acesso à comida, de estar num lugar protegido, porque, enfim, você tem mais de 2.000 pessoas lá, os indivíduos acabam se protegendo e contando com a proteção
do narcotráfico. E da Polícia Militar. Da Polícia Militar e do narcotráfico. Não é Guarda Civil. Então, e aí é uma questão interessante porque o narcotráfico acaba mantendo aquela situação. De acordo com essa mesma pesquisa do professor Ronaldo Laranjeira, só essa Cracolândia de São Paulo, da Luz, acaba girando por mês cerca de 10 milhões de reais de venda de drogas. Peraí, repete o valor. 10 milhões de reais. E eu vou corrigir esse número, eu ainda falei com o professor Ronaldo Laranjeira, esse número é 15 milhões. Porque a pesquisa foi feita com aquelas pessoas que lá estão. Fora aquela que transita. Porém, lá é um lugar que o pessoal vai, compra, usa e vai embora, ou só compra e vai embora. Eu tenho uma coisa comigo que é assim, quando algumas coisas passam de um certo limite, qualquer número já é inconcebível. Se você me falasse 1 milhão, eu já ia achar que é inconcebível. 10 milhões, 15 milhões, é um absurdo. Tem uma outra questão, né? Assim, existe essa facilidade para que a pessoa permaneça ali. E tem uma outra situação também, que é bastante grave, é que, de acordo com os dados dessa pesquisa da Unifesp, é que metade das pessoas que lá está conseguem recursos para comprar as drogas por meio de crime contra o patrimônio, roubo ou furto. Então, ou seja, basicamente o que alimenta aquela situação é o roubo e furto de pessoas que transitam ali na região central, ou seja, mostrando que aquela situação específica ali é um problema de saúde pública, é um problema grave de segurança pública, e outro quantitativo das pessoas que lá estão conseguem dinheiro com mendicância, mulheres, infelizmente, conseguem dinheiro através da prostituição, ou seja, a gente tem uma situação de degradação social, uma degradação humana a olhos vistos. Ou seja, é uma situação complexa, obviamente que não há saídas, uma solução simples para isso. Entretanto, políticas públicas para cenas abertas de uso passam necessariamente para a gente ter ações duras de segurança pública, ou seja, não é possível nós tolerarmos, né, que nós tenhamos pessoas usando drogas à luz do dia e sem nenhum tipo, enfim, de ação do poder público, inclusive de segurança pública, porque aquela situação, primeiro que não é permitido, a legislação brasileira, pessoas fazerem uso de drogas, enfim, a céu aberto durante o dia, na barba de todas as autoridades. Essa é a primeira questão. A segunda questão que é importante é que pelo menos metade das pessoas que está ali e que conseguem recursos para darem conta do seu vício, da sua dependência química, conseguem esses recursos às custas, isso é importante ficar claro para a população, às custas do crime. Ou seja, os roubos, os furtos que acontecem naquela região, parte considerável é para sustentar aquela Cracolândia, aquela situação específica. A gente está diante ali de um problema gigante de saúde pública e não diz respeito só à questão do indivíduo com dependência química, que tem uma chance maior, enfim, de vir a óbito, como nós já conversamos também quando nós estávamos no ar, na rádio, mas as pessoas que estão ali têm uma prevalência maior de outras doenças. Sífilis, por exemplo. Sífilis é uma doença que já estava quase extinta na sociedade. Naquela população, a prevalência é gigante. AIDS, HIV/AIDS, hepatite. A gente tem situações ali de gestação, né? São mulheres ali. Gonorreia que não se ouvia falar há séculos. Existe isso ainda? A gente tem. Ô, louco! Isso aí quando eu era adolescente. São pessoas que estão largadas à própria sorte. O governo federal tem ofertado uma série de possibilidades de ação para lidar com essas leitos situações. Tem hoje para internação, querido? Nós temos no Brasil hoje, se juntarmos leitos para internação psiquiátrica, ou seja, indivíduos que estão no quadro clínico agudo, ou seja, que estão sob uso de drogas de maneira contínua, de maneira crônica, que precisam passar por um processo de desintoxicação. Nós temos hoje no Brasil inteiro, nós temos, se juntarmos leitos psiquiátricos e hospitais psiquiátricos
de leitos psiquiátricos em hospitais gerais. Nós temos hoje no Brasil cerca de 18 mil leitos. Quantos foram fechados? Por uma população de cerca de 200 milhões de habitantes. Isso significa que o Brasil tem hoje menos de um terço da quantidade de leitos que deveria ter. A gente tem 0,1 leito para cada 1.000 habitantes. O que é indicado pela OMS? Tem vários trabalhos científicos mostrando que a gente deveria ter, em qualquer sociedade, 0,3 leitos. Sociedades com menos leitos do que 0,3 leitos começam a colocar a sua sociedade em risco de suicídio. A gente acabou de conversar que as taxas de suicídio estão aumentando no Brasil, risco de aumento de pessoas em situação de rua, né, por conta do quadro de dependência química e de transtornos mentais. É o que a gente tem observado hoje. Ou seja, se a gente sair em São Paulo, se a gente andar 2 quarteirões, a gente vai ver meia dúzia de moradores de rua e parte considerável deles com transtornos mentais de dependência química a olhos vistos. E uma outra situação também é o aumento dessas pessoas na situação carcerária. Aumenta o encarceramento das pessoas. E novamente, e não porque, é importante falar aqui, a gente já conversou isso anteriormente, que não é porque a lei hoje é para prender o usuário. Não é. O usuário hoje, de acordo com o artigo 28 da Lei de Drogas, não prende o usuário. Prende sim traficante. Mas o que vem acontecendo é que essas pessoas, por conta de situações desse tipo, de desassistência, falta de leito, só para a gente ter uma ideia, no Brasil a gente teve um movimento, chamado Movimento da Luta Antimanicomial, que acabou fechando quase que todos os leitos que nós tínhamos no Brasil. Hoje a gente está fazendo um movimento inverso, porque não é concebível que a gente tenha realidades como essa que a gente tem em São Paulo, e a gente não tem leito para internar. Quantos foram fechados? Cerca de 100 mil leitos no Brasil. Eu tenho 2 perguntas. A primeira, olhando para esse universo, eu não consigo ver, por exemplo, como é que a liberação pode resolver esses problemas. Vai agravar. Então, eu não vejo, porque assim, eu estou vendo uma discussão grande em torno da liberação, mas eu não vejo a liberação como uma solução. É o primeiro. E não sei se o senhor concorda com isso, eu não vejo nada, nenhum movimento de liberação que possa resolver essa quantidade de problemas que já está instalada. Ou seja, nós só vamos ampliar a capacidade instalada do problema, né? Isso é uma demanda. E a segunda, ou melhor, vamos falar sobre essa primeira e eu já vou fazer uma outra pergunta. Doutor, queria ter um dado do Uruguai, que é o nosso vizinho aqui. Sim. O que aconteceu no Uruguai? Então, só para a gente fechar um pouquinho aquela questão anterior que a gente está falando dos leitos. Desculpa. Não, que é uma questão importante, né? Não, vai chegar aí. Essa questão dos leitos, hoje para a gente é fundamental. É claro que a gente precisa ter uma rede assistencial que conte com serviços de base comunitária, quando o indivíduo está com o quadro clínico já estabilizado, para dar sequência no seu tratamento. Agora, indivíduo com quadro clínico agudizado na Cracolândia, isso daí é impossível a gente pensar que a gente vai conseguir lidar só com abordagem de base comunitária. Então, no final do ano de 2017, na ocasião, inclusive, eu estava no Ministério da Saúde, eu era coordenador de saúde mental do Ministério da Saúde, nós mudamos a Política Nacional de Saúde Mental, nós publicamos o que é a nova Política Nacional de Saúde Mental. A partir daquela ocasião, nós freamos o fechamento dos leitos e agora, então, estamos buscando ampliar os leitos. Então, esse é um movimento que começou a ser feito. Um outro movimento são leitos, não leitos para desintoxicação, para quadro agudo, mas leitos de recuperação de pessoas com dependência química, que são nas comunidades terapêuticas. E a minha segunda pergunta. Então já vamos tentar adiantar, se a gente não responder o que você ia perguntar aqui, a gente entra no assunto outra vez. Mas as comunidades terapêuticas, só para a gente entender, até o ano de 2018, o Brasil contava com 2.900 vagas em comunidades terapêuticas. Para todo o Brasil, hein? Para todo o Brasil, 2.900 vagas. O ano passado, então, 2018, eu já não estava mais no Ministério da Saúde, eu fui para o Ministério da Cidadania, nessa Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas, nós aumentamos para 11 mil vagas. Nossa, e esse ano agora, até o mês de julho, agosto, porque nós estamos com um novo edital aberto. Nós vamos ainda está aberto? Ainda está aberto. Não, nós vamos ampliar para 20 mil vagas. Que tem comunidade terapêutica, entra lá no site e se inscreva lá. Já respondeu a tua pergunta? Então a gente vai sair de 2.900 vagas para 20 mil vagas. Mas assim, isso na verdade
é uma ajuda para esse sistema, né? Mas a gente precisa ter ações que passam por todas as frentes, ou seja, só para a gente falar um pouquinho mais sobre isso, que é importante, no mês de junho do ano passado, no dia 5... tinha que ter umas 3 horas, gente. No dia 5 de junho, nós publicamos a nova lei de drogas, a lei 13.840, que coloca pela primeira vez a possibilidade da realização de internações involuntárias para dependentes químicos. É claro que, é importante ficar claro aqui para as pessoas, que a internação involuntária, aquela que acontece contra a vontade do dependente químico, ela, na verdade, não é a saída, não é a melhor alternativa para a imensa maioria das pessoas com dependência química. Né? Agora, para algumas pessoas que apresentam quadros clínicos graves, que por conta dessa situação grave que apresenta a dependência química, essas pessoas perderam a capacidade de tomar decisões autônomas, e essas pessoas então começam a se colocar em risco ou colocar outras pessoas em risco. E isso é claro. Isso é claríssimo na lei. Isso é o mais importante. Inclusive, como qualquer internação, nas suas várias modalidades, voluntária, que é aquela que a pessoa concorda com ela, involuntária, que é essa que a pessoa não concorda, e não concorda porque não tem condições de concordar, ela perdeu a capacidade de discernimento, de decidir por si. No Free Mind, eu lembro que eu tive uma discussão longa sobre isso, porque, obviamente, eu sou contra a internação involuntária, mas não é contra a internação involuntária nesse sentido. Porque, realmente, quando você tem um viés de assertividade em relação ao indivíduo que já perdeu a capacidade, porque, veja, existe uma situação muito simples, né? Nós podemos depois chorar por causa do suicídio. Né? Ou seja, nós temos exatamente isso. Uma encruzilhada muitas vezes. Então, e aí essa é uma situação interessante porque e também para internação compulsória. Então a lei, né, prevê a possibilidade de internação voluntária, involuntária e compulsória. Agora, compulsória é quando o juiz manda. Agora é interessante porque nessa situação em que o indivíduo está numa situação dramática, com risco de vida, a internação involuntária, longe de ser uma violação de direito, é uma garantia de direito, à vida dele, a vida de outra pessoa. Família. Tem alguns estudos, não só, tem alguns estudos que mostram uma relação inversa entre quantidade de leitos, com a internação psiquiátrica, essa internação para fazer a desintoxicação, uma relação inversa entre queda de leitos e aumento de suicídio. Ou seja, em algumas sociedades em que você tem diminuição de leitos, você tem aumento de suicídio. É o que está acontecendo no Brasil hoje. Tem uma outra situação, que também é bastante conhecida na literatura científica, em relação ao encarceramento, que é outro fenômeno que a gente tem no Brasil. Inclusive tem um nome, essa curva, chama curva de Penrose. Penrose foi um epidemiologista britânico que fez esse primeiro estudo nos Estados Unidos. Mostrou que diminuição de leitos para internação psiquiátrica estava inversamente relacionado com um aumento do número de pessoas encarceradas. Por quê? Porque quando esse indivíduo estava no seu quadro clínico mais agudo, não encontrava tratamento. Por conta disso, então, esse indivíduo entrava em conflito com a lei, ou ele ia roubar, ou ele ia traficar, ou numa situação mais grave, atentava contra a vida de terceiros. Nessa situação, então, em que ele não encontrava, enfim, a mão do Estado ali para ajudá-lo, esse indivíduo se vulnerabilizava, entrava em conflito com a lei e era preso. Ele não era preso porque ele foi pego, flagrado, fumando maconha. Não é isso. Ele foi preso porque ele entrou no tráfico, ele foi roubar e cometeu um delito. A gente viu essa pesquisa Unifesp mostrando metade das pessoas que estão na Cracolândia hoje conseguem dinheiro roubando e furtando. Ou seja, então, se a gente não tiver ações efetivas do poder público, e aí é do poder público local, eu estava falando das iniciativas que o Ministério hoje da Cidadania tem feito, o Ministério da Saúde tem feito, basicamente nós ofertamos serviços, mas as ações por enfrentamento são ações locais. Então a gente precisa ter ações da Prefeitura, do Estado, para poder fazer frente. É inaceitável que a gente tenha hoje no Brasil cenários como a das Cracolantes, como a Cracolândia de São Paulo, e as autoridades ficam mudas, caladas, como se nada tivesse acontecendo. Mas o conceito global, que é um conceito muito difundido na Europa, né, que é você pensar global e agir local, né, porque, para você fazer uma ideia, na Itália,
né? Eu tive sócios italianos aqui no Brasil. Tá? Muitas cidades têm menos de 2 mil habitantes. Você está falando de 2 mil pessoas, você está falando de uma cidade europeia, né? De várias e várias cidades. Nós estamos falando de um tratamento, porque o Brasil tudo é grande, né, doutor? Tudo é grande, inclusive o problema, né? E aí é preciso realmente que haja um envolvimento não só do governo federal, mas também do governo estadual, do governo municipal, ou seja, é uma força-tarefa conjunta para que isso ocorra. Né? Acredito que realmente banalizar tudo isso e simplesmente permitir, né, a droga o libera geral, né, como o doutor Tortorelli gosta de colocar, não seja a solução. Mas só falar da liberação das drogas, que a gente não vou falar da liberação das drogas. Não, porque eu já ia aproveitar. Eu tenho uma pergunta mais legal. Mas liberação das drogas. A gente essa é uma questão importante para o ouvinte, para o espectador ficar atento, porque nós temos hoje uma ação, o Will Miguel e a Federação do Amor Exigente tem tido uma ação muito importante para fazer frente a essa situação lá no STF. Existe uma ação movida pela Defensoria Pública aqui de São Paulo, uma ação de inconstitucionalidade de um artigo da Lei de Drogas, que é o artigo 28. Né? E essa ação, então, está sendo julgada... Artigo 28, para quem quiser saber, depois procure. Lei 11.343. Exatamente. E aí é interessante porque essa ação de inconstitucionalidade desse artigo específico está sendo apreciado lá no Supremo. Nós já temos 3 votos a 0, considerando esse artigo inconstitucional. E se isso acabar acontecendo, basicamente no Brasil, vai ser liberado então a compra de drogas, o armazenamento de drogas, o plantio de drogas, o porte de drogas e o uso de drogas. E o transporte. Vários países que se enveredaram por caminhos parecidos, que flexibilizaram essas atividades, hoje enfrentam problemas importantes. Então, por exemplo, Miguel acabou de nos falar sobre a experiência do Uruguai. No ano passado, 2018, só no primeiro semestre de 2018, houve um aumento de 66% do número de homicídios no Uruguai. 66%. Esse número é um número inconcebível. Mais um número assim que não dá para conceber. E o Uruguai, na verdade, o Uruguai que era um país pacato, tranquilo. Hoje, na verdade, no Uruguai a gente tem tido um aumento importante, não só de homicídios, mas também do narcotráfico, e não só de maconha, porque lá no Uruguai foi liberada a maconha. Sim. Mas também de outras drogas. Aí você fala, mas como assim? Se você legaliza uma droga, como que você tem um aumento do narcotráfico? Isso também está acontecendo na Holanda, que também tem aumentado o narcotráfico. Por quê? Porque basicamente quando você flexibiliza uso de droga, porte de droga, transporte de droga, armazenamento de droga, compra de droga. Quando você flexibiliza isso, aumenta a quantidade de drogas em circulação. Você abre a porta de entrada. Então, nós estamos falando lá agora há pouquíssimo tempo, nós estamos falando sobre a questão do álcool. Ou seja, o álcool é a porta de entrada. Então eu falo isso com autoridade pelas teses que a gente trabalhou. E por quê? Porque é uma droga lícita. Então, aí você vai para a maconha, que é lícita, ele vai evoluir e a evolução vai pedir, vai solicitar do organismo algo diferente. E essa solicitação, quer dizer, o traficante só vai mudar o nicho de mercado, é isso? Isso, então é o que acaba acontecendo. O Mujica está falando agora em liberar a cocaína no Uruguai. Por quê? Porque essa questão é um step by step, é um passo a passo que tem acontecido em vários países. Então, mas essa questão é interessante porque acaba se liberando a droga. Então, no caso do Uruguai, por exemplo, se liberou a maconha. Então, em tese, então você vai liberar a droga, logo você vai diminuir o tráfico. É o contrário. Por quê? Porque você aumenta o uso das pessoas e em todos os países que flexibilizaram, o uso aumentou. Então, você aumenta o uso. E aí a pessoa vai comprar onde? Vai comprar no mercado oficial, em que o preço é alto, porque você começa a ter taxação desde o momento do plantio até a venda, ou seja, todo esse processo de produção, processo caro, ou seja, você vai acabar comprando a droga ali no mercado oficial ou no mercado paralelo? Paralelo, que é muito mais barato e, na verdade, a maconha especificamente, ela tem teores de THC, que é aquela substância que causa o barato da droga, que é muito maior. Ou seja, o que o mercado oficial vende tem teores de THC bem menor
do que o mercado paralelo. Então, o mercado paralelo aumenta, o tráfico aumenta e acaba aumentando todos os problemas relacionados ao tráfico. E não aumenta só o problema do tráfico, não. O problema com o uso. Estados americanos, por exemplo, que liberaram como Oregon, Nevada, Washington, Colorado, tem tido aumento importante, por exemplo, de acidentes automobilísticos. Por quê? Porque a pessoa começa a usar mais drogas, tem mais gente usando maconha, mais gente dirigindo sob efeito da droga, mais acidentes automobilísticos. Você tem tido problemas, por exemplo, E na saúde pública também. Aumento de pessoas. Agora, o Portugal, né, que é um outro país que liberou também a maconha, saiu uma pesquisa recente que teve um aumento importante de número de pessoas internadas por surtos psicóticos, como esquizofrenia. Por quê? Porque maconha, que é uma outra coisa importante de conversar aqui com o espectador, que sempre fala que é uma droga leve, que não tem problema. Maconha é o principal fator de risco ambiental do ambiente para quadros psicóticos como esquizofrenia. É também uma outra coisa pacificada na literatura, não existe mais dúvida sobre isso. Então, assim, a gente está falando de um cenário que tem problemas de segurança, de saúde pública, problemas de trânsito, ou seja, uma série de questões que vêm com a liberação das drogas, problemas familiares, enfim, são uma série de problemas que vêm. Então eu costumo dizer que a liberação das drogas não é a solução para nenhum desses problemas. A gente está falando do encarceramento, que muita gente fala, não, vamos liberar as drogas que vai diminuir, né? Vai diminuir o encarceramento. Não é verdade. Um trabalho realizado pelo Instituto Paz e Terra, com mais de 30 países, mostrou que os países que são mais permissivos, que são mais lenientes, que aceitam mais o uso de drogas, tem um número maior de pessoas encarceradas do que aqueles que têm política mais dura. Por quê? Porque você permite mais gente usando droga, você acaba tendo essas pessoas entrando em conflito com a lei de um jeito maior, como a gente acabou de ver aqui no Brasil. A nossa sociedade aceita aquela situação da Cracolândia, as autoridades aceitam aquilo como sendo uma coisa razoável, faz mais de 20 anos que a Cracolândia está lá, a gente aceita isso como sendo uma coisa razoável. Metade daquelas pessoas roubam, metade daquelas pessoas assaltam, ou seja, as pessoas também estão vulneráveis, né? Elas estão causando mal para a sociedade e elas também estão numa situação ali de degradação total humana. Então, basicamente, o que a gente acaba tendo é que sociedades que são mais lenientes, que aceitam mais o uso de drogas, acabam tendo uma quantidade maior de pessoas encarceradas. Logo, a liberação de uso de drogas não é saída, não é alternativa para a gente lidar com esses vários problemas que nós temos no Brasil. Se isso acontecer, infelizmente, o que vai acontecer com o Brasil, a gente vai ter um aumento desses problemas e não de uma diminuição. Mas a pergunta que eu faço agora, eu acho que é uma pergunta assim, que nós estamos falando de um problema que está limitado numa faixa. Mas existe uma outra faixa muito maior que essa. Tá, eu estou na minha casa e eu não quero que meu filho entre nesse cenário. Então a pergunta é, o que eu faço para defender a minha família? O que eu faço para que o meu pai, por exemplo, não chegue na Cracolândia, não chegue nessa situação? O que eu faço? Como é que eu posso trabalhar essa situação? Que eu acho que é super importante isso. Como é que nós podemos trabalhar? Vamos dar uma luz para essas pessoas pensarem. Eu só colocar uma palha e depois devolvo para vocês. Nesse tempo que eu fiz esse trabalho lá, eu encontrei uma senhora, eu contei até acho para o Miguel, que ela estava lá por curiosidade. Ela queria saber o que o filho dela sentia quando ele fumava uma pedra. Ela não conseguiu sair da Cracolândia. No nosso grupo de Amor Exigente, tem uma senhora, 57 anos, entrou no crack, entrou direto no crack. Tem uma senhora de 71 anos, está no álcool, perde o marido, né? Os filhos hoje com essa loucura que é a sociedade como um todo, o tempo, acaba ficando isolada e para onde vai? Começa a beber, vira um alcoólatra que ela virou. Então, nós temos que levar a informação, é prevenção. Falarmos em prevenção, como é que você fala em prevenção? Falando, conversando com seu ente querido, com seus filhos, com seus pais. Mas não podemos abandonar hoje os nossos pais.
Eles cuidaram tanto de nós e nós acabamos deixando eles de lado. Mas hoje, no Amor Exigente, por exemplo, nós temos um grupo para terceira idade, que chama Sempre é Tempo, que nós atendemos essa faixa etária. Porque tem um problema, e hoje é do ninho vazio, que ela se sente realmente fora do... E vão ser acolhidos os nossos grupos de apoio. Isso cada vez mais. Esse número tende a crescer pela Você pirâmide colocou- etária, você tende a crescer, colocou na talvez o rádio. nicho que mais cresça. E é o caminho, e nós estamos esticando hoje aqui no Brasil, como em todo mundo, e ainda aqui nós vamos chegar em... Em 3 dígitos, será que chegamos, doutor Quirino? O Quirino vai chegar, ele falou. A esperança é essa, né? A esperança É México Padre ainda. Haroldo chegou. Padre Haroldo chegou. Padre Haroldo chegou. Padre Mas ele era santo, ele não cometia pecado. Não conta, Padre Ele não Haroldo. conta. Mas só fazendo algumas observações. Oh! Ah, o O Inácio... Fradinho, deixa eu falar, pô! Seguinte, carnaval é uma das piores épocas para que tudo de ruim aconteça. Parece que abre a porteira e tudo que aqui tem que acontecer, que libera sexo, bebida, droga e tudo tem direito. E você falou uma coisa importante que a gente vem trabalhando, mas não vem, eu acho, né, que isso é uma experiência que eu tenho de vida, que eu passei por isso, doutor, também. A maioria das pessoas que se envolvem com droga, a maioria tem uma família desestruturada. Então, às vezes, o exemplo vem do próprio pai. Às vezes o pai é alcoólatra, o pai bebe em casa, dá uma cervejinha pro filho, começa com as coisas menores. E aí, além das lícitas, que o álcool, lícito ou ilícito, é uma das piores drogas que tem, aí começa o cigarrinho, o cigarro elétrico, aí vem esse tal de narguilha, vem não sei o que lá. É sempre uma fuga, sempre as pessoas buscam uma fuga no álcool e na droga. Eu tive um problema pessoal muito sério e eu caí no álcool porque eu achava que aquele whiskinho me refrescava. E foi lá algum tempo nessa, mas o que acontece é o seguinte, por quê? Porque eu não tinha onde recorrer. Aí falta pai, falta mãe, falta estrutura e o que o senhor falou, educação. Porque na escola, infelizmente, a gente vive um embate gigante aqui em São Paulo. Eu lido com a educação. A gente, para entrar numa escola pública, tem que pedir licença para o traficante. Porque ali é o ponto onde daquele escola para lá é seu, daquela escola para cá é meu. A diretora, se ela falar alguma coisa, o traficante vem e ameaça ela. Então é uma coisa horrorosa o momento que a gente está vivendo. E aí eu também acho que não adianta nada esperar os outros fazer. A gente tem que começar a fazer dentro da nossa casa. A gente tem que cuidar da nossa família, dos nossos filhos e cuidar da nossa prole. Você tem um filhinho pequeno, eu também tenho, é cuidar do zero. E a gente tem que ser exemplo para os nossos filhos. E não pode ser o pai ausente ou a mãe ausente, que terceiriza para a escola todo o problema. E aí é na escola que ele aprende com os amiguinhos, pô. A maior influência que as crianças e que os adolescentes têm é o amigo. Porque até um certo tempo a gente ainda doutrina o filho. De um tempo para cá ele ouve mais os amigos do que ouve a gente. Então, eu acho que por uma experiência própria é difícil tudo isso, mas a educação, a informação, esse trabalho que a gente está fazendo, a gente aplicar as constelações familiares em tudo isso que está acontecendo é fundamental. Buscar a origem. Porque na constelação familiar, quando a gente busca a origem, por exemplo, do álcool, você nunca vai imaginar, mas às vezes está no seu bisavô, no seu tataravô, a origem do álcool. Ele era um alcoólatra e às vezes a gente acaba não sabendo. Então, eu acho que tudo é muito importante. Mas o principal é dentro de casa. Bom, e é a mais uma família vez, e você se preocupar com o carnaval agora, gente. só quero fazer uma colocação aqui e deixar claro, né? Porque, assim, isso não tem nada a ver com reencarnação, com nada. Nada. Isso tem a ver com uma inteligência transgeracional que é passada de pai para filho. Às vezes nós não percebemos, mas assim, por exemplo, tem um estudo muito interessante sobre a questão da vergonha, né? A vergonha que muitas etnias sofreram dentro do Brasil ou dentro do mundo. E isso passava da mãe para o filho, e aí o filho tinha vergonha. E às vezes o filho na vergonha de até superar o próprio pai. Angélica Oliveira, um dia estava comentando, interessante, um aluno que não ia bem na escola, tinha dificuldade de alfabetização, e quando chegou na hora que perguntaram para ele, e foram procurar no fundo, é porque ele tinha vergonha
porque os pais eram analfabetos. Então ele não queria ser melhor que o pai e a mãe, porque o filho quer o pai e a mãe como aqueles dois grandes ídolos que a gente tem na nossa vida, exemplo. Então nós estamos falando aqui de uma inteligência que é passada pela epigenética, que é passada de pai para filho pela inteligência transgeracional, porque, eu estou falando isso porque no último embate muita gente falou sobre essa questão, né? E não as constelações trabalham o campo, mas o campo que você constrói com a sua história, isso é fundamental, né? Agora, doutor, senhor... Tá quente o negócio, eu tô até suando aqui, ó. Aqui o negócio tá quente. Essas questões todas que foram trazidas aqui são fundamentais, né? Começando aqui pelo que o Miguel nos trouxe, né? Tanto aqui quanto também quando nós estávamos ao vivo lá na rádio, que é a participação da família. Existe um estudo publicado agora, recentemente, realizado na Universidade de Harvard, mostrando que famílias que fazem pelo menos uma única refeição diária unida, essas famílias acabam tendo desfechos mais favoráveis em uma série de áreas para os seus membros. O senhor tem esse estudo? Fácil. Nós vamos disponibilizar esse estudo nos links, né? E espero que você olhe para isso, para você entender que nós não estamos falando aqui, não é achismo, a importância da família. E é importante, uma questão de ordem, né, Inácio? É importante o pai ver o filho, mas também é importante o filho ver o pai. E essa é uma questão de fundamental importância. Por quê? Porque, na verdade, as pessoas vivem nas famílias. Sim. Pelo menos a imensa maioria. E aqui, não necessariamente a família formada por mãe, pai, filhos, mas às vezes famílias mais estendidas, menos estendidas. 3 pais, enfim, 2 mães. Mas a grande questão é que as famílias que se constituem e que estão próximos, né, que seus membros estão próximos, acabam dando suporte um para o outro. Essa questão que parece singela, né, enfim, de você fazer uma refeição junta, sim, na verdade é um momento em que as pessoas podem conversar, uma pode perceber o que está de errado com a outra, e em percebendo o que está de errado pode ajudar, pode dar suporte, porque a família basicamente existe para isso, para uma pessoa cuidar da outra. Isso daí a gente está falando aqui sobre o uso de drogas. Então esse estudo, né, mostra que essa aproximação entre os membros da família é uma situação importante que ajuda, né, a ter um uso menor, por exemplo, de maconha, mas ajuda também em outros desfechos, diminui a chance da ocorrência de doença sexualmente transmissível, ajuda a diminuição de gravidez na adolescência. Gravidez na adolescência, por exemplo, que hoje o Brasil tem enfrentado esse problema que é extremamente grave. Gravidez na adolescência não é uma questão simples de uma mulher ter um filho antes da hora. Isso daí impacta de maneira decisiva no seu futuro. 100 anos, ele vai viver 100 anos, é um problema de 100 anos. E no futuro da mulher. Também tem estudos mostrando que meninas que engravidaram na adolescência, por exemplo, têm salário menor do que mulheres que engravidaram mais tarde, têm um desempenho profissional pior. Por quê? Porque acaba sendo uma dificuldade a mais para ela ter um filho com 13, 14, 15 anos. E hoje está sendo comum. Esse estudo mostra também que a família estando unida tem uma diminuição, por exemplo, de ansiedade, de depressão, ou seja, então tudo isso para corroborar as informações que foram trazidas para cá, que família unida, família em que as pessoas realmente estão juntas, que buscam se ajudar, que se importam umas com as outras, isso é um fator de proteção, não só em relação ao uso de álcool, drogas, mas a outras situações que podem ser extremamente graves na vida das pessoas. Tem uma outra situação também que o Miguel nos trouxe aqui, que aí já é no outro extremo. Aqui a gente está falando para cuidar dos jovens, das crianças, dos adolescentes, que estão em situação, né, de grande vulnerabilidade, né? Porque estão no momento da vida... Deixa eu fazer um parênteses aqui. Tem uma coisa que é super interessante, que você estava falando aqui, me veio... Às vezes o pai acha que a melhor coisa é pintar um mundo, né, maravilhoso o tempo todo para o filho, isolar o filho dos problemas.
Mas uma das coisas que eu acho extraordinário, e num trabalho que eu fiz aí de 7 anos rodando o Brasil aí com Augusto Cury, que foi muito interessante, mas um trabalho assim maravilhoso é uma frase: chore com seu filho. O pai acha que ele tem que resolver todos os problemas para o filho, não, ele tem que compartilhar inclusive os problemas dele com o filho. Quando a família aprende a compartilhar os problemas, o filho também aprende a compartilhar os problemas. É verdade. Quando eu trago um mundo perfeito, então, por exemplo, tem filhos, os pais, isso é uma coisa que eu digo muito em trabalho com casais, que é muito interessante. Eu não discordo dela na frente do meu filho. Não, a questão não é você discordar ou concordar na frente do seu filho, é como você faz isso. Porque discordar faz parte da construção de uma terceira ideia. Ela vem com uma ideia, eu venho com uma ideia, 1 mais 1 pode ser igual a 3. Então o problema não está em discordar, mas está em como eu argumento. Quando eu começo a trabalhar respeitando a opinião da minha esposa, respeitando a opinião do meu marido, respeitando a opinião do meu filho, você constrói inclusive um clima de resiliência importantíssimo nessa questão. Porque você, na maioria das vezes, ele entra por motivação, euforia e etc. Mas a motivação não é o suficiente para tirar ele de lá. Ele tem que transformar essa motivação num hábito e numa mudança de hábito. E entre uma crença e um comportamento é muito mais difícil mudar um comportamento. Porque a crença você dá um jeitinho de ajustá-la, né? Então é importante assim, essa questão de que quando a gente fala de família aqui, a gente não está falando de um universo perfeito. Famílias não são perfeitas. Famílias são famílias. E a sua atuação na família, a maneira como você vai trocar, entender que seu filho está numa outra geração, e a gente poderia falar aqui umas 5 horas, mas só queria deixar esse pontuado isso, que não estamos falando aqui de famílias perfeitas, nós estamos falando aqui de famílias que aprendem a trocar, né, Inácio? A trocar, certeza. Ou seja, pertencimento, ordem e troca, né? Então, ou seja, eu pertenço a essa família, eu tenho que sentir que esse pai me ama e existe uma relação, né? Existe uma questão de ordem, ele é meu pai, eu sou filho e nós trabalhamos essa relação de uma maneira saudável e finalmente nós sabemos trocar, chorar as mazelas juntos. Vamos lá. E tem essa questão também que é o outro ponto, né? A gente está falando da proteção dos mais jovens, sim, que é fundamental, né? Ou seja, nós precisamos criar uma cultura na sociedade brasileira de proteção à nossa juventude, ou seja, ao nosso futuro. Mas a gente também precisa criar uma consciência na sociedade brasileira de proteção também aos mais velhos. E aí vai ao encontro do que o Miguel também estava falando, porque infelizmente, por conta de uma série de questões da sociedade contemporânea, de como a vida vem se organizando, as pessoas mais velhas acabam sendo meio que deixadas de lado. E essa situação pode ser um fator de risco, como o Miguel já estava comentando, dessas pessoas começarem a apresentar sintomas de ansiedade, depressão, começar a fazer abuso, em especial de álcool. Então é muito importante também o cuidado para as pessoas que um dia cuidaram da gente, né? Sim. Então isso é extremamente relevante. E também, na questão da prevenção, nós falamos aqui sobre as famílias, e as escolas também têm um papel fundamental. É claro que as famílias não podem terceirizar a educação dos seus filhos para as escolas. Sim. Entretanto, também é importante que as famílias, né, busquem identificar escolas, né, que têm uma preocupação com a questão das drogas, né? Escolas que, na educação que oferta para o filho, também aborde o tema e busque ações de prevenção. Ou seja, escolas também que não levam isso em consideração, ou que são escolas mais permissivas com o uso de drogas, muitas vezes drogas lícitas, como o tabaco, né? Ou seja, você deixar um pré-adolescente, um adolescente usar de uma maneira banal o tabaco dentro de uma escola, por exemplo, aliás, pode ser um programa de televisão e a pergunta era essa. Pode ser um sinal que aquela sociedade, aquela comunidade está passando, que ok, fazer uso de droga não tem muitos problemas. Ou seja, aí o adolescente pode introjetar uma ideia de que ok, eu estou usando droga aqui, mas isso talvez não seja um grande problema. Então,
é importante que as escolas estejam atentas para isso e que as famílias também estejam atentas para que busquem escolas que se atentem com essa questão, que não sejam permissivas em relação ao uso de drogas e se isso acontecer, muitas vezes é importante também que as famílias, a gente está falando de escola pública, que muitas vezes é fácil quando você vai buscar uma escola particular, você busca adequar a escola ao jeito de ser da sua família, as concepções que você tem sobre a vida, sobre o mundo. Mas e quando a gente tem uma escola, por exemplo, uma escola pública, que é a única opção, que inclusive parte considerável das pessoas hoje acabam colocando seus filhos em escolas públicas. É importante que essa pessoa, que essa família participe da comunidade. Participe da comunidade da escola, ou seja, se você identifica um problema, é importante que a família vá lá e fale, olha, eu estou identificando essa questão, eu acho que essa questão pode causar problema para o meu filho, para a minha família, eu queria conversar aqui na escola, eu queria discutir essas questões. Quanto mais participativa for uma comunidade em relação à educação e à formação dos seus filhos nas escolas, maior sucesso a gente vai ter. Então essa é uma questão também que eu gostaria de trazer para a gente discutir, porque isso é de fundamental importância. Aí nós temos uma experiência, eu gostaria de colocar, o Inácio, né, com a Inovare, tem a pedagogia sistêmica, inclusive o curso de pós-graduação em pedagogia sistêmica, onde nós trabalhamos um trinômio, né? Trinômio que é escola, pais e professores numa convergência para o aluno. Ou seja, existe toda uma construção dessa escola nessa linha. Né? E é muito interessante como o Inácio tem trabalhado e como a pedagogia sistêmica tem feito diferença nesse processo e como assim, as escolas que implantam, né, realmente percebem a diferença. Porque hoje uma grande dificuldade das escolas é como trazer a família para a escola. A família não quer vir para a escola. Mesmo porque quando vem para a escola só traz problema, só apresenta problema. E a ideia da pedagogia sistêmica é exatamente o envolvimento da comunidade, né, através de uma coisa que nós chamamos de currículos ocultos, que a escola tem, que a família tem, que o professor tem, e tudo isso. Né? E eu costumo dizer que a escola tem uma missão. A missão de uma escola é o sonho dos pais. Porque não existe pai que não tem um sonho para o seu filho. Não existe pai que não tem um sonho para o seu filho. Por melhor ou pior que qualquer pai seja, o dia que ele nasceu, ali ele projetou um sonho. E a escola tem uma tarefa de cumprir o sonho dessa família. Quando ela se engaja no sonho dessa família, né, e é lógico que o efeito disso é o sucesso do filho, fica tudo muito mais fácil. E a pedagogia sistêmica tem trazido essa dinâmica, né, para esse processo. Então é por isso que é importante, se você quer uma formação, a Inovare está aí com esse processo todo, a gente tem todo esse trabalho, e é fundamental olhar, assim, o olhar sistêmico é isso, né? É olhar para realmente o contexto, né? E o que o Quirino está falando aqui é fantástico, porque qual é o contexto em que você vive? E como é que dentro desse contexto eu vou me adaptar? Não existe uma receita, a gente conversava há pouco, né? Não existe uma receita. Olha, o celular tem que ficar ligado, desligado. Não, a tecnologia está ali, a gente vai ter que encontrar uma maneira de lidar com ela. Como a dependência química, que a gente precisa de uma maneira para lidar com ela. E cada família é uma história, e cada família vai encontrar uma solução dentro do seu maior poder, que é a sua história, que é a construção dessa família, que é a construção desse cenário todo. Né? Deixa eu só ter uma fala aqui, porque assim, eu sou um cara falador. E me incomoda quando eu não falo. Eu mas, não assim, sei doutor, se você está falando isso de mim de novo. Eu mas tô... Quirino, é toda hora, doutor Quirino, é toda hora. É intriga da oposição, né? Eu tô nisso há um tempo, uns 20 anos. Tempinho bom, né? Tempinho. Mas também vim por conta do alcoolismo. E eu conto essa história junto com o professor, que não é uma história de grande sucesso, é uma história de derrota. Você falar assim, hoje se sente derrotado? Não, porque ele me ensinou a contar a minha história. Então eu tenho um poder sobre a minha história. Mas assim, doutor, o que eu vejo, eu estava vendo uma entrevista tua outro dia, e as pessoas elas querem uma solução mágica, do tipo, vamos criar não sei o quê, tipo cultura de não sei das quantas, que nós somos um país tão jovem, né? E aí nós importamos ideias.
e queremos que essas ideias funcionem num país continental. Quer dizer, é que o olhar está para São Paulo. Né? E o teu olhar não pode estar para São Paulo, tem que estar para o país. Né? Porque se a gente tem o nosso olhar voltado a São Paulo, a coisa fica mais simples. Ou não, mas tudo Não, bem. mas fica porque a gente reduz. É diferente, com certeza. Mas a gente reduz o território. Ó, Sim. São Paulo, ela representa o quê? Em território com relação ao resto do país. Caetano diria, é como o mundo todo. Então, o nosso olhar é um olhar voltado para São Paulo. Né? Nós não estamos com um olhar voltado para o Rio Grande do Norte ou para Sergipe. Não, nós estamos. Nosso olhar e a solução é São Paulo. E aí as pessoas querem criar cultura. E eu falo assim, como criar essas culturas? Por exemplo, minha área, ela diz assim, precisamos criar a cultura da recuperação. Eu falo, tá bom, mas como? Porque querer, eu quero, você quer, todos queremos. Agora, assim, qual que é a proposta para isso? Que proposta eu tenho para criar uma cultura de recuperação? Autoconhecimento, autorresponsabilidade. Sim, mas quem faz isso? Está em cada um. Sim, mas quem A faz? cada dia. Mas Desculpa, mas é verdade. é um grão, cara, num oceano. Mas tudo começa assim. Mas Assim, e é uma Mas tudo luta, começa doutor, que assim, ela é passo trabalhosa, ela é complicadíssima, sem recurso. Sim. E aí eu junto dois camaradas meio doidos, que eu acho que é uma loucura. Porque eu digo assim, se alguém diz que de cada, sei lá, 100 mil, sei lá, 30 mil, porque a gente tem isso no país, né? A gente diz assim, ó, de cada 100 mil, não sei das quantas, 2 vão ficar por 5 anos. Eu não sei de onde vem também essas ideias, né? Eu não entendo. Eu falo, tá bom, se nós passarmos isso para 4, nós já aumentamos 50%. Não sei se você já ouviu essa conversa 100%. dentro de alguns grupos. Olha, de cada 30 mil, só 2, ou só 1, vai ficar por 5 anos. Eu falo, cara, eu não entendo isso, da onde vem isso? Se isso é real, então se eu, de cada um, aumentar para mais um, fiz um negócio extraordinário, aumentei 50%. E eu digo assim, como fazer isso? 100%. Como É, eu vou fugiu da escola. 100%, fugiu da escola. Como criar uma cultura aonde eu não sei o que fazer com isso? Ah, mas eu tenho base científica. Ok, eu gostaria de ver a base científica, né, que diz que o meu número de recuperação é X, porque eu nunca vi. Eu estou há 20 anos, eu nunca vi alguém dizer assim, olha, dentro desse lugar eu tenho, já vi 80%. Eu falo, é verdade, 80% de não desistência. Isso é real. Né, o sujeito, cada 100, 80, 84 vão terminar aquilo que se propuseram a fazer, ou seja, o tempo. Uma outra coisa que eu luto com esse moço é que nós, no país, nós não temos um protocolo para essas internações. É uma grande briga. Assim, eu vou no protocolo, isso é uma coisa que... E a grande briga é esses doentes crônicos, com dependências crônicas, onde essa pessoa tem que ir? Se ele procura uma comunidade, você sabe o que eles vão fazer? Acolher. Crônico. Eu digo assim, a comunidade terapêutica não foi feita para isso. Isso é para um leito hospitalar. Como, né, nós vamos controlar isso? Como nós vamos criar essa cultura? É a cultura de eu não levar vantagem. É o que o Quirino está querendo fazer. Então, deixa eu só aproveitar essa questão, só para talvez... Para a gente terminar. Uma questão Para é fechar, para fechar, e aí faço um link com o que você está falando. Porque ainda falando da prevenção, né, a gente falou sobre a importância da família, da escola, e nós somos do Estado, que é fundamental, né, da sociedade, que é fundamental. Da espiritualidade. Mas é importante, uma questão que agora o governo federal tem buscado colocar como um outro ator dentro desse jogo, que são os grupos de mútua ajuda e de apoio familiar. Então, nós acabamos agora, né, no final do ano passado, nós fechamos um edital que passa agora a financiar grupos que trabalham na perspectiva de mútua ajuda e de suporte familiar. E nós estamos agora então com uma parceria com a Amor Exigente,
com a Pastoral da Sobriedade, com a Cruz Azul no Brasil e com o Grupo Esperança Viva da Fazenda da Esperança. Nós agora, então, estamos com esses 4 grupos. Só para a gente ter uma ideia, por exemplo, a Pastoral da Sobriedade tem mais de 1.600 grupos espalhados em todo o país. Ou seja, nós temos hoje uma capilaridade desses grupos extremamente grande, né? E nós estamos agora, como governo federal, nós estamos buscando aproveitar essa situação para darmos suporte, né, enfim, para esses grupos e para que nós, então, dando suporte para esses grupos, para que nós, então, possamos ofertar mais cuidado de qualidade para as pessoas. Não só na perspectiva, então, aí fazendo uma ponte com você, não só na perspectiva da recuperação, mas também da prevenção. Da reinserção social. Então é importante a gente conversar aqui com o espectador para que grupos, por exemplo, como Federação de Amor Exigente, não trabalham apenas na perspectiva da recuperação, da reinserção social, mas também da prevenção. Ou seja, a prevenção é fundamental, né, nesse processo. Então, esse trabalho que a gente está desenvolvendo agora com a Federação de Amor Exigente e com outros grupos que trabalham na perspectiva de mútua ajuda e de suporte familiar, também tem o objetivo de nós trabalharmos na prevenção. Então, é mais um ator que a gente busca colocar nesse cenário da prevenção que precisa envolver escola, família, governo e a sociedade como um todo. Local. Exatamente. E aí, a outra questão que é importante, né, que desde o início, então, do ano passado, mas principalmente depois que nós publicamos a nova política nacional sobre drogas no Brasil, foi publicado no mês de abril, no dia 11 de abril, foi publicado um decreto no Brasil instituindo a nova política nacional sobre drogas. O que a gente está buscando, então, a partir disso? É uma questão ideal, é uma questão teórica, mas que vai nortear todas as ações do governo federal. E que o governo federal tem buscado colocar isso para a sociedade, que é buscar uma sociedade, construção de uma sociedade protegida das drogas. E aí, na verdade, a gente tem buscado criar, não na perspectiva mais da prevenção, mas na perspectiva do tratamento, da reinserção social, é essa cultura da recuperação. O que a gente busca hoje não é só o que existia antes, é simplesmente uma abordagem focada no que se costumou chamar de redução de danos. Eu não quero simplesmente que o indivíduo que use crack, ao invés de usar 20 pedras, passe a usar 10. Por quê? Porque eu sei que hoje ele está usando 10, mas se ele continuar usando 10 depois de um tempo, daqui a pouco ele vai voltar a usar as 20. Por quê? Porque na verdade ele não desenvolveu capacidade de controle, enfim, sobre si e sobre o uso da substância. Então, essas ações de redução de danos eram muito pouco efetivas. Então, o que a gente tem buscado a partir de agora é justamente isso, é trabalhar com entidades, trabalhar com grupos, trabalhar com a sociedade como um todo, na perspectiva de se criar uma cultura de recuperação. É fácil isso? Não é fácil, mas a gente começou a trabalhar com isso. A gente fez mudanças normativas, primeira mudança na Política Nacional sobre Drogas, depois a gente tem agora uma nova lei de drogas que também coloca a recuperação, a reinserção social como o objetivo que a gente tem com o indivíduo com dependência química. A gente começou a trabalhar agora com as comunidades terapêuticas que trabalham nessa perspectiva, grupos de mútua ajuda e suporte familiar que trabalham nessa perspectiva. Nós fizemos ano passado, em Brasília, um ato de reconhecimento dos grupos anônimos, como a AA, Alcoólicos Anônimos, NA, Narcóticos Anônimos, o Alanon, Naranon. Por quê? Porque a partir de agora o governo federal está trabalhando também no suporte, está trabalhando em ações de cooperação com os grupos anônimos, ou seja, o que a gente tem buscado, na verdade, a partir de agora, convergência. Exatamente, nos valermos dessas forças vivas da sociedade que trabalham nessa perspectiva da recuperação, para que efetivamente a gente possa começar a construir, coisa que não existia até então, a gente possa começar a construir ações, redes assistenciais, cultura. Ou seja, a gente está hoje aqui nesse programa falando com as pessoas, diretamente com as pessoas precisam preservar seus filhos das drogas,
precisam cuidar dos seus pais, para que seus pais não entrem nas drogas. Quando existe alguém da família com problema, a família inteira precisa participar, ou do amor exigente, ou de algum outro tipo A dor existe para todo mundo. ou de algum tipo de ajuda. A família existe precisa, para todo mundo. a família precisa entrar nesse processo. Ou seja, e tudo isso buscando a prevenção para aqueles que ainda não começaram o uso e tentar encontrar caminhos efetivos para a recuperação. O que a gente precisa fazer com a pessoa que tem dependência química é buscar ajudá-la e ajudar os seus familiares nesse processo, que é difícil, que é de recuperação. E aí a recuperação, falando de questões conceituais, como você estava falando, a recuperação também não passa só pelo fato de fazer com que o indivíduo fique sem usar droga. Não é isso. Ele tem que ficar sem usar droga, mas ele tem que voltar a estudar, a trabalhar, que é o que você estava falando da reinserção social. Ele tem responsabilidade. Tem responsabilidade sobre si, sobre a sua família, sobre a sua comunidade, sobre o seu emprego, sobre o seu patrão, sobre o seu colega de trabalho. Ou seja, a gente precisa começar a buscar desenvolver isso na nossa sociedade. E essas questões, infelizmente, foram deixadas de lado esses muitos anos aí para trás. Então, só para fechar, então, vou fazer o seguinte, ó, 30 segundos cada um e a gente fecha. Eu vou só completar a fala do Dr. Quirino. 29, 28. A fala do Dr. Quirino ela é muito simples. Não dá para construir prédio começando pelo telhado. Tá certo, doutor? Tem que começar pelo alicerce. Às vezes as pessoas cobram de vocês que entraram há um ano coisas que deveriam ser feitas 30 anos atrás. Como que eu vou cuidar de uma cultura de recuperação se vocês entraram agora? Então, parece que meio que um absurdo, né, ter esse tipo de cobrança. O que vocês estão fazendo para recuperação? Olha a estrutura que está sendo criada. Primeiro você tem que olhar a estrutura que está sendo criada, para depois a gente vai ter que discutir essa segunda parte. Eu não imaginava tudo isso. Você vê? Não, porque eu vejo as pessoas questionando ele. Eu assisto muito a tuas, né, porque me interessa da minha área e eu quero saber quem está na cabeça, o que está pensando. Nildo, para de ficar aqui puxando o saco, que é feio. Coisa feia, menino. Não é porque assim, é 20 anos tomando pancada. Mas é né? bom, E eu saí de cena, né, doutor? Saí de cena há muito tempo, porque não aguento mais ficar... Se eu tiver que discutir com o Miguel, não preciso discutir mais com o Miguel. Entendeu? Porque eu já sei o que ele pensa, então tá tudo certo para mim. Né? Eu desenvolvi alguma coisa que assim, para mim está tudo certo, eu continuo fazendo o que eu estou fazendo, que daqui, sei lá, 50 anos, quem sabe, né, alguém ouve. E é isso que eu, né, digo assim, eu nunca vi ninguém com essa disposição, nesses 20 anos, para fazer o que você está fazendo em tão pouco tempo. Obrigado. Quem cobrar uma cultura de recuperação, primeiro precisa criar. Né? Cria, né? Ouve o que você está dizendo, veja a estrutura que você está montando, aí depois você vai fazer. Arregaça a manga, põe a ação e vai trabalhar. Tira a bunda da cadeira e vai. Tira a bunda da cadeira e TBC na veia. Obrigado, Miguel. Obrigado mesmo, cara. Agradecer mais uma vez o espaço, a oportunidade. São tão raros os espaços que nós temos para falar sobre esse assunto. E agradecer publicamente, doutor Quirino, pelo trabalho fantástico. Ivani estava falando, mas é um trabalho fantástico. Um dia conversando com o Osmar Terra, que levou o Quirino para lá, disse: eu nunca tive uma escolha tão acertada como essa. Porque realmente o trabalho do Dr. Quirino é fantástico. Conhece do assunto e tem para nós que lidamos dentro das drogas, desse mundo de famílias que tem esse problema da codependência, nunca tivemos um espaço tão grande como o Dr. Quirino está nos contemplando. E dizer para o Inácio o seguinte: quem leva a droga para os nossos filhos é aquele que entra na nossa casa e te chama de tio, que pega a cerveja na geladeira. É esse daí que vai oferecer a droga para os nossos filhos. Não existe nenhum traficante que enfia a arma na boca e fala: você vai usar. É aquele coleguinha dele. Fiquem de olho nos amigos dos seus filhos, nos seus filhos, e conversem francamente e abertamente sobre drogas e sexo. Muito obrigado. Olha, a minha área educacional, a Inovare, é uma faculdade que cuida de tudo isso que o Fradinho falou,
a gente tem a questão do direito sistêmico, das constelações familiares, da pedagogia, mas eu vou colocar uma proposta aqui em pauta. Já que a gente está falando de educação, a gente tem uma instituição de ensino e que possa fazer um bom trabalho para a sociedade, por que a gente não pode criar algum tipo de curso para essa finalidade? Para ensinar os pais, para ensinar os filhos, para ensinar a família. Então, fica a proposta aqui. A gente pode incluir esses temas dentro dos nossos cursos, que eu acho fundamental. E partindo desse princípio que às vezes o amiguinho que está dentro de casa é o que faz a cabeça do nosso filho, eu acho muito importante os pais estarem antenados com os seus amigos, seus filhos. Mas uma coisa que eu fazia tempo que não fazia, e depois que eu comecei nesse processo, eu faço constantemente. Participe ativamente da escola do seu filho. Vá na reunião de pais, não é só para a mãe não, o pai também tem que participar. Seja ativo na vida do seu filho, para que outra pessoa não assuma esse papel. Então, muito obrigado, doutor Quirino. Muito obrigado, Miguel. A Faculdade Novari, como faz? faculdadenovari.com.br, mas o que eu faço com isso é isso aí, doutor. Agora melhorou. Então, estamos juntos. Muito obrigado. Esse programa está sendo maravilhoso e cada dia tendo mais repercussão. E eu vejo que a melhor situação para você que está aí é a informação. E a escola, e nós fazemos parte disso, e eu me disponho a montar um projeto nesse sentido. Então, mais uma vez, muito obrigado, né, pela oportunidade de estarmos aqui conversando sobre esse tema bastante complexo, amplo e que envolve, na verdade, a sociedade como um todo. Envolve a escola, envolve a família, envolve o poder público, envolve órgãos da sociedade civil dos mais distintos. Então é muito importante nós conversarmos com a sociedade, então trazer essas questões todas, né, que são extremamente relevantes. A questão das drogas, primeiro a gente precisa abordá-las em várias frentes. Então, na prevenção, na repressão também. Aqui a gente conversou bastante das ações de prevenção, de recuperação, de reinserção social e todos os aspectos envolvidos nisso, mas repressão também é fundamental. No governo federal nós também temos tido ações importantes de repressão. No Ministério da Justiça, nós trabalhamos diretamente com o Ministério da Justiça. No ano passado houve um aumento importante da apreensão de drogas no Brasil. Nunca se apreendeu tantas drogas como foi apreendido no ano passado. Nós conseguimos aprovar uma lei, que é uma lei que facilita, na verdade, a apreensão de bens do narcotráfico, com a ideia de diminuir o poder econômico do narcotráfico, pegar esses recursos e aplicar em políticas públicas. Então, é uma lei que foi aprovada no final do ano passado e a gente agora começa a colocar em prática. Agora, esse ano, a gente está aumentando, né, enfim, a apreensão de bens do narcotráfico. A gente está começando a colocar esses recursos em políticas públicas. Então, é muito importante que todas essas ações em conjuntas aconteçam, mas o que importa muito para a gente é a prevenção. Ou seja, a gente precisa conversar dentro das famílias, a gente precisa conversar nas escolas, a gente precisa conversar no ambiente de trabalho, ou seja, a gente precisa criar uma cultura na sociedade que seja uma cultura que busque a criação de uma sociedade protegida das drogas. Ou seja, quanto mais a gente blindar a sociedade das drogas, melhores resultados a gente vai ter no futuro. Bom, para vocês que nos acompanharam, nós vamos estar disponibilizando no link algumas matérias. Depois eu preciso pegar aquela questão de Harvard com o Dr. Quirino. Vamos estar disponibilizando também os nossos links da Casa Dia, da Inovari, os cursos de neurociência, de mudança de hábitos, porque muitas vezes... E o teu? Põe lá o teu, fala! Hoje nós temos aí um curso de mudança de hábitos muito interessante, estamos chegando a 1000 alunos em 6 meses, né? 5 meses. Maravilha. E as pessoas fazem o curso e eu acho que você pode encontrar aí, hoje nós temos aí de 0 a 5, na nossa média 4,48, maravilhosa. Mas o mais interessante é quantas pessoas estão fazendo esse curso para ensinar para os filhos, para trabalhar o hábito junto com neurociência, né? Mas isso é uma coisa que nós vamos deixar na descrição, né? hsfradinho.com.br, você pode encontrar alguma coisa, mas está na descrição. Mas o que eu queria fechar é dizer uma coisa. Tem uma fala, que vai ser rápido. E Valendo, não adianta você ficar cutucando. Exatamente.
Espera aí que eu vou cronometrar, gente. Espera aí que o rápido dele é complicado. O Papa João Paulo II, em um determinado momento, saiu uma matéria em que dizia assim, que o nível de pobreza absoluta tinha baixado dos 2 dígitos. E a humanidade comemorava essa situação. E aí o Papa João Paulo II olhou para isso e disse, que vergonha. Não foi vergonha a palavra que ele usou, mas que vergonha. Porque enquanto tiver uma pessoa abaixo do nível da pobreza, não deveríamos comemorar. Então essa é uma luta que eu queria dizer para você, que enquanto tiver uma pessoa, um dependente químico, uma pessoa que não consegue controlar, ser protagonista da sua história, que dependente químico, no final, praticamente todos somos, né? Eu vejo pessoas aí que são diabéticas e não param de comer açúcar e vão morrer e eles continuam, né? E é um desastre. Chocolate, né? Mas existe uma doença na sociedade que vai além da simples dependência química, que é quando tudo isso que o Dr. Quirino colocou, eu passo a invadir os direitos dos outros, eu passo a roubar e principalmente passo a ser alguém que não tem o domínio da minha própria vida, ou seja, eu não sou o protagonista da minha história e não consigo construir, porque a gente tem falado muito sobre isso, inclusive a minha tese de doutorado é saúde biopsicoquímica. E como que você também pode estabelecer alguns parâmetros de saúde. Porque o parâmetro de saúde para mim é diferente para você, é diferente para ele, e vai ser diferente também para cada dependente químico. E o parâmetro de saúde que nós queremos trabalhar, né, Ivanildo? É um parâmetro de qual é a sua medida, qual é a sua escala, e o que você pode, o que você suporta e como trabalhar isso. Para que você tenha uma visão positiva de futuro, uma visão que você possa olhar e falar assim, uau, eu posso ser melhor. E a gente está aqui para tentar trazer o melhor para vocês, o melhor para cada um. Gratidão, gratidão, doutor Quirino. Olha, sinceramente, vou falar de coração, eu não imaginava tudo isso. Eu não imaginava todo esse trabalho, não imaginava toda essa construção maravilhosa. E fico muito feliz pelo empenho, né? Porque o que é o sucesso? É ser melhor do que nós somos ontem. A melhor medida de sucesso é comparar com você ontem. Você hoje é melhor? Você hoje é a sua melhor versão? Eu vejo que você tem construído uma melhor versão todos os dias e se empenha para isso. E isso, para mim, se traduz numa palavra muito simples: sucesso. E eu espero que continue dessa maneira. Gratidão por estar conosco, muito mesmo. Vanildo, Miguel. E a disposição que o Quirino tem de sempre nos atender quando pedimos. Mais uma vez, obrigado. Gratidão. Obrigado. Gente, aí embaixo, Tchau. não Até a esqueça, sininho. Plim, plim. Que sininho aqui no YouTube, rapaz. Tá no lugar errado. É que nós toda vez sininho. Então, estamos fechando aí. Muito obrigado, gratidão. Até mais. Tchau, tchau. Acabou.